Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus e graças à retenção seminal. Aprendendo a negar a si mesmo. Cara, você sabe o que é negar a si mesmo? Você consegue negar todos os seus desejos, todos os seus impulsos, todas as suas vaidades, o seu ego principalmente? A maioria das pessoas vão dizer que sim, mas cara, a maioria não consegue. Negar a si mesmo é só para quem tem uma mente forte, para quem sabe dominar os próprios impulsos. E para retenção seminal, cara, aplica muito negar a si mesmo, porque o maior desejo do homem é ter relações sexuais. E, cara, ninguém consegue superar esse desejo do dia para a noite. Isso é um trabalho, isso é uma construção. Mas quando eu falo de negar a si mesmo, cara, eu tô falando para você negar a si mesmo 100%, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Quanto mais você nega a si mesmo, melhor a sua vida se torna, cara. Já percebeu? Que quando você nega o conforto e prefere o desconforto, a sua vida melhora. Por quê? Porque naturalmente, cara, a sua mente vai ter que se adaptar ao desconforto. Porque a gente vive confortável, vive na zona de conforto. E quanto mais confortável, mais ruim a vida vai ser, entendeu? Mais horrível vai ser a vida. Então, cara, você tem que viver o desconforto diariamente. Você tem que buscar sempre estar desconfortável. Quanto mais confortável, melhor vai ser sua vida, cara. Então, para aprender a negar a si mesmo, para você aprender a negar seus próprios impulsos, seus próprios desejos, cara, isso tudo é uma prática diária. Diariamente você vai ter que aprender a negar o seu desejo sexual. Por quê? Porque o desejo sexual é muito forte. Dentro da gente tem um desejo sexual forte, cara. A nossa testosterona é muito alta. A testosterona do homem, a testosterona do homem é muito alta. E quanto mais alta é a testosterona do homem, mais ele vai querer ter relações sexuais. Mas, cara, você tem que entender o seguinte: a sua cabeça de baixo não pode te dominar. Você tem que ser mais forte que o seu desejo sexual. Você tem que aprender a negar a si mesmo, cara. Aprenda a negar os seus desejos, os seus impulsos, cara. Negando os seus desejos, negando a si mesmo, cara. Porque aprender a negar a si mesmo é o que todo homem tem que saber fazer, cara. Sinceramente. Porque a gente que é homem, a gente quer tudo, já viu? A gente quer fazer de tudo. Mas se a gente parar para pensar que tem coisas que são autodestrutivas, acaba com a gente, acaba com o nosso espírito, a gente começa a refletir, poxa, eu tenho que aprender a negar esses desejos. Às vezes comeu uma coisa ruim, entendeu? Que vai atrapalhar a sua alimentação. Às vezes você come saudável, mas se você come muitas coisas ruins que vai acabar com o seu corpo, cara, você tem que aprender a negar esse desejo, aprender a negar os seus impulsos, aprender a negar a si mesmo. Quanto mais você nega a si mesmo, melhor vai ser, cara, sinceramente. Porque se eu aceitasse tudo que o mundo me oferece, cara, como eu ia viver bem? Como eu ia ter um corpo saudável? Como eu ia ter uma mente limpa? Como eu ia ter o controle emocional? Não tem como, entendeu? Então, o segredo é negar tudo. E eu falo negar tudo 100%, cara, ao pé da letra mesmo. Quando você aprende a negar tudo, às vezes até uma opinião da pessoa você nega, não tentando discutir com ela e não tentando provar para ela, mas negando ela, entendeu? Negando essa crítica. Quando a pessoa te critica, ela joga a crítica para você, mas se você escolhe negar ou não, entendeu? É isso que eu tô falando. Aprender a negar tudo, seus impulsos, seus desejos e tudo, cara. Para assim você viver uma vida plena, cara, sem preocupação, é, focando mais no seu lado espiritual, porque quanto mais você nega as coisas, melhor sua vida vai ser, cara. Aceitar tudo é o que tá te tornando escravo, entendeu? Quanto mais você aceita as coisas, quanto mais você é escravo dos seus desejos, mais escravo você se torna. Então, cara, aprenda a negar as coisas, aprenda a negar tudo, principalmente o ego, principalmente a vaidade. Eu luto com isso diariamente, cara, sinceramente, porque o que mais controla os homens de hoje em dia é o desejo sexual e o ego, a vaidade, cara, porque a gente é homem, a gente tem muito ego, a gente tem muita vaidade, mas reconhecer que a gente é muito vaidoso já é um primeiro passo, cara. Você reconhecendo os seus defeitos de personalidade,
naturalmente você vai mudando aos poucos. Isso não é do dia para a noite, você vai mudando aos poucos. Cada dia que vai se passando, você vai se melhorando. Cada dia você melhora mais um pouco. Então, negar a si mesmo, cara, é o primeiro passo para evoluir, entendeu? Quando você começar a retenção seminal, quando você começar a cuidar de si mesmo, começar a cuidar da sua mente, a cuidar do seu espírito, cara, você vai ter um controle sobre si mesmo, entendeu? Você vai ter mais um controle sobre si mesmo. Então, o primeiro passo, cara, é negar os seus desejos, é negar todos os seus desejos, é o desejo sexual, tudo, cara. Aprenda a abnegar tudo, negar tudo, entendeu? Para assim você ter um controle a mais, cara. E por que que eu falo que isso é muito importante, cara? Porque hoje em dia ninguém sabe o que é controlar o desejo sexual, né? Por quê? Porque surgiu o desejo sexual, a pessoa já reage, entendeu? Ela já acha que é o desejo sexual, mas você não é, cara. Você é consciência. Você é consciência que olha de fora. Você olha de fora e tem a escolha de aceitar ou não as coisas. É a mesma coisa uma crítica. Você olha de fora e escolhe se você vai reagir ou não. Reagindo ou não, você escolhe, entendeu? Então, escolha não reagir a maioria das vezes, porque o seu desejo sexual é muito forte, cara. E quando você entra na retenção seminal, a sua mente vai jogar contigo. Vai querer fazer você voltar pro vício. Por quê? Porque você acostumou sua mente no vício. Tudo é questão de costume. A sua mente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Ela só se adapta ao que você faz. Se você é um cara que desperdiça semente constantemente, a sua mente vai se adaptar àquilo. E quanto mais ela vai se adaptando, mais forte vai ficando o vício, porque a sua mente não quer gastar energia para fazer outras coisas, ela não quer gastar energia para ficar pensando. Ela não quer ficar pensando, ela quer trazer os pensamentos antigos. Por quê? Porque ela não gosta de gastar energia. Então, se você tá viciado, cara, é por causa disso. A sua mente se adaptou àquilo. O vício, por que que você acha que as pessoas que têm vício em substância, qualquer substância, cara, nem vou citar nome, mas você sabe qual substância que eu tô falando. Por que que você acha que quando a pessoa tem um vício forte dentro dela, por mais que o vício destrua ela, destrua o corpo dela, cara, ela ainda continua usando essa substância? Por que que você acha? Porque o nosso corpo se adapta às coisas, entendeu? Quando você joga uma substância forte dentro do seu corpo, ele tem que se adaptar. E o vício começa assim, entendeu? O vício na substância começa assim. O seu corpo, ele vai se adaptar e vai pedir mais. Quanto mais você joga substância para dentro do seu corpo, quanto mais você desperdiça a sua semente, mais ele vai se adaptar. Ele não sabe se é ruim ou bom, entendeu? Ele não sabe se é benéfico ou é ruim. O seu corpo se adapta, cara. Tudo ele se adapta. Ele se adapta a tudo. Se você é, é adaptado a ficar desperdiçando a semente, ele vai só se adaptar, cara. Ele não quer nem saber se isso é prejudicial para você, entendeu? O corpo, ele não vai saber. Você vai sentir algumas coisas, lógico que vai, mas uma hora o seu corpo vai acabar se adaptando. Só que as coisas ruins são prejudiciais, cara, entendeu? Então, use isso a seu favor. O que que você vai fazer? Usar isso para coisas boas. Às vezes, começar a ficar desconfortável na academia, o seu corpo vai ter que se adaptar àquilo, entendeu? Hoje em dia eu vou para academia e nem penso. E a maioria que está aí anos na academia nem pensa, só vai. Por quê? Porque o corpo se adaptou. Só que é para uma coisa boa, entendeu? O que que eu faço? Eu uso isso a meu favor. Vamos supor, tomar água. É uma coisa que há um tempão atrás eu não tomava, cara. Sério. Eu tive que ficar forçando para tomar água. Por quê? Porque eu acostumei o meu corpo a ficar só bebendo suco, café, tá ligado? E não tomar água. Mas depois de um tempo eu fiquei forçando tanto que meu corpo começou a se adaptar. E ele foi obrigado, cara, a se adaptar. Por quê? Porque eu forcei ele, entendeu? E quanto mais você força o seu corpo, mais ele vai ter que se adaptar. Isso é para qualquer coisa, cara. Qualquer coisa que você for fazer. No começo é difícil, mas depois seu corpo se adapta. Depois seu corpo vai ser obrigado a se adaptar. Então, se adapte, cara, a tudo, entendeu? Para assim você é, para assim você ter a capacidade de superar. E eu falo para todos os vícios, tá, cara? Eu tô falando aqui para todos os vícios, vício em conteúdos adultos, vício em substância. Não deixe esses vícios ser mais forte que você, não deixe nada ser mais forte que você. Você tem que ser mais forte que os vícios. Por quê? Porque você tem que enraizar dentro da sua mente que você é capaz. Mas tem outro problema também, cara, porque
quanto mais tempo você fica, eu não tô falando que é impossível, tá, cara? Porque eu fiquei 15 anos viciado e eu saí do vício em conteúdos adultos. Mas, cara, quanto mais tempo você fica no vício, mais a sua mente se adapta. Hoje em dia eu ainda luto, às vezes, com os pensamentos da luxúria. Por quê? Porque a minha mente se adaptou ao que eu fui criando há anos dentro da minha cabeça, com conteúdos adultos, com luxúria, tá ligado? Ela teve que se adaptar. Aí hoje em dia ela joga esses gatilhos pra mim, mas hoje em dia eu não recaio. Por quê? Porque eu já te ensinei no outro vídeo que a sua mente cria uma crença dentro de você que você é viciado. É tipo, pensa na sua mente como tipo um computador. Você salva um negócio lá dentro e fica salvo. Um vício, ele fica salvo dentro da sua mente. Ele fica ali dentro da sua mente salvo. Quando você reprograma o seu cérebro, aí ele vai ter que mudar. Mas para isso você tem que criar uma nova crença de capacidade para assim você conseguir superar um vício. E todos os vícios é assim. Mas isso é um hábito, isso é diariamente. Não vai falar aqui que eu vou fazer isso que hoje já deu certo. Não, eu pratico todos os dias para minha mente se adaptar novamente ao estado normal, ao estado que ela foi programado a ficar, entendeu? Então, o que eu faço? Eu crio uma crença de capacidade. Então, se você tá viciado, cara, comece a criar uma nova crença de capacidade dentro de você. Quanto mais você cria uma crença de capacidade dentro de você, mais forte você vai ficar e mais fácil você vai superar o vício. Porque o vício não vai ser mais forte que você vai ser mais forte que o vício. Então, tome muito cuidado, cara, com o que você coloca para dentro do seu corpo, porque seu corpo vai se adaptar. Porque seu corpo não vai falar, isso aqui é ruim, isso aqui é maléfico. Não, o seu corpo vai entender o seguinte, isso aqui por mais que seja prejudicial, por mais que seja prejudicial, o seu corpo vai entender que aquilo ali é algo bom para o seu corpo. Por mais que seja uma substância que acabe com o seu corpo, ele vai entender que aquilo ali é algo que faz parte dele. Ele vai se tornar aquilo, para ser sincero. E ele vai começar a se adaptar àquilo. Só que, nem eu falo, coisas ruins vai te prejudicar. Você não percebe, mas ansiedade, essas coisas que você sente, é só um reflexo que o seu corpo está pedindo para você parar. Porque o que, que o nosso corpo entende? Ele entende o seguinte, ele entende que você está jogando uma substância dentro dele. Quando surge ansiedade, vazio, crise existencial, uma porrada de coisas, é porque o seu corpo está gritando, sério, cara. Ele está tentando falar contigo que aquilo está te prejudicando. Só que a maioria das pessoas acha, eu tô com ansiedade, vou procurar remédio. Mas não é bem assim que o corpo funciona. Eu não tô aqui, eu não sou psicólogo, não sou médico, tá, cara? Mas o pensamento que eu tenho é o seguinte: o nosso corpo, ele grita quando a gente está jogando substância dentro dele ou desperdiçando a semente constantemente. Por quê? Porque isso não é para fazer. Quando você joga uma substância dentro do seu corpo, ele fica implorando, ele gera ansiedade, às vezes cansaço, às vezes uma porrada de coisa. Por quê? Porque ele tá pedindo para você parar, cara. Porque isso tá acabando contigo, entendeu? Então entenda que quando o seu corpo tá perturbado, quando você não tá negando a si mesmo, e você tá se entupindo de coisa que é prejudicial, o seu corpo vai começar a implorar para você parar. Então, algum dos motivos de você estar sentindo ansiedade é porque você não nega a si mesmo. Você não nega os desejos da carne, você não nega, cara. E o seu corpo implora para você mudar. E ele não vai falar contigo, né? Porque o nosso corpo não fala, ele não tem boca para falar, cara. Entendeu? Ele vai só gerar ansiedade. Por que gera essa ansiedade? Por que gera esse cansaço? Por causa desse motivo, entendeu? O seu corpo pede para você parar com essa substância. E quanto mais você para com a substância, mais forte o seu corpo vai ficando. Quanto mais você começa a alimentar bem, começa a praticar exercício físico, começa a reter o seu sêmen, começa a cuidar de si mesmo, melhor o seu corpo vai ficando, cara. E quanto mais tempo você vai ficando na retenção seminal, melhor o seu corpo vai ficando. Por quê? Porque o sêmen é para ficar dentro da gente, assim. Ele é só para gerar um fruto, para gerar uma vida. Com sentido, entendeu? Claro, não é para você fazer um filho com qualquer pessoa. Eu tô falando o seguinte, cara, que é você entender o motivo de você estar sentindo ansiedade. Às vezes é porque você não consegue negar a si mesmo. E eu falo pra tudo, cara. Eu não tô falando só pra vício. Às vezes ficar muito confortável. As araras passando aí pra atrapalhar o vídeo. Espera aí, pessoal. Espera as passas. Essas araras é foda, mas é bicho bonito demais. Então, cara, o que que acontece? Por mais. Voltando o vídeo, até esqueci que as araras atrapalham.
Então, cara, o que que acontece é o seguinte, e eu falo, cara, e eu falo não só pros vícios, tá, cara? Eu tô falando isso pra tudo. Quando você fica confortável, a sua mente não vai trabalhar 100%, cara. Não vai trabalhar 100%, porque o nosso corpo, ele foi feito para trabalhar, cara. Às vezes o cara tá sentindo ansiedade porque ele fica parado. Isso também é o seu corpo falando contigo que é para você se movimentar, é para você fazer um exercício físico, é para você negar, entendeu? O conforto, porque o conforto também é um dos piores vícios que existe, você não sabe, cara. Ficar confortável é um vício também. O nosso corpo sente a vontade de ter relações com pessoas. E eu não falo relações sexuais, tá, cara? Porque os caras vão ficar falando assim, ah, é só relação sexual. Não é só relação sexual que eu tô falando, cara. Eu tô falando de conversar com as pessoas, eu tô falando de sair de casa, eu tô falando de você ir pra natureza. Eu tô falando de você sair, cara, porque quando o seu corpo tá gritando, ele tá pedindo pra você parar de ficar no conforto, parar de ficar dormindo o dia inteiro, parar de ficar comendo um monte de porcaria, cara. Por quê? Porque o nosso corpo implora, cara. Ele tenta falar contigo, ele conversa contigo através de ansiedade, através de às vezes você sente cansaço, uma porrada de coisa. E é o seu corpo que tá falando para você mudar, cara. É uma coisa espetacular. Eu fico pensando assim, cara. E pode ser papo de maluco, mas o que eu penso, esse é meu pensamento, cara. Eu não tô falando que é a verdade absoluta, mas reflete. Se fazer sentido para você, é, você pode até comentar aqui embaixo, cara, porque isso é uma reflexão que eu comecei a pensar sobre e eu acho que a maioria das pessoas não pensa nisso, cara. E é uma aula completa aqui, né, cara, que eu tô te dando aqui de aprender a negar a si mesmo. Já tô com o vídeo vai ser aprender a negar a si mesmo, cara. Vai ser isso, entendeu? O título desse vídeo. Porque, cara, negar a si mesmo é o ponto chave da vida. Você entender isso, quando tá escrito na Bíblia lá, quando tá escrito lá na Bíblia, negue-se a ti mesmo, cara, tá deixando claro que você tem que negar os seus desejos, cara. E é todos os desejos, eu não vou falar preguiça, a gula, luxúria e, e tudo, cara, sério. Não é só esses. Às vezes o cara acha que o vício é só substância, mas não é, cara. A preguiça é um dos vícios também. É um dos vícios, cara. Às vezes ficar só deitado é um dos vícios. Sair de casa, às vezes, pra ficar um pouco desconfortável é bom, cara. Por quê? Porque quanto mais desconfortável, no bom sentido, melhor vai ser a sua vida, cara. Então aprenda o que eu tô te falando aqui, cara. Aprenda comigo aqui, que isso aqui é poderoso que eu tô te ensinando, cara. Se você aplicar isso que eu tô te falando aqui, cara, aí já era. A sua ansiedade vai diluir, vai sumir, sinceramente. Por quê? Porque você negou a si mesmo 100%. Negando a si mesmo 100%, você vai criar uma conexão com o todo, com o divino. Por quê? Agora você aprendeu a negar a si mesmo, cara. Negar a si mesmo é viver uma vida plena, é viver uma vida serena, entendeu? Você vai ter paz aonde que você estiver, porque você aprendeu a negar os seus desejos, aprendeu a negar todos os seus impulsos, aprendeu a negar carência. Cara, se eu for para ficar falando o que você tem que negar aqui, eu vou fazer um vídeo aqui de 4, 5 horas, porque tudo isso é vício de personalidade, cara. Todos esses vícios de personalidade é autodestrutivo. Acaba com o teu corpo, acaba com a tua mente, acaba com o teu espírito. Se libertar desse vício é o que faz você ter uma clareza mental. E todos os vícios, tá, cara? Não fique, tipo, se liberte dos vícios em substância, alimentação ruim, às vezes preguiça mesmo, cara, ficar só deitado, porque isso também é um deles. Não adianta falar, ah, eu não sou viciado, mas o cara fica dormindo o dia inteiro, cara. Seu corpo vai ficar pedindo para você sair de casa. E você tem que sair de casa, cara. Você tem que. Escute o seu corpo, cara. Não me escute. Para de me escutar. Escuta o seu corpo. Às vezes o seu corpo tá sentindo cansaço. Se pergunte, o que eu tô fazendo tá sentindo cansaço? Tô desperdiçando a semente? Tô usando muita substância, entendeu? É, pergunte para si mesmo, cara, porque o seu corpo vai falar contigo. Não precisa, eu não tô falando que médico é ruim, tá, cara? Mas às vezes se perguntar o motivo faz total sentido do jogo. Aí você entende o motivo. Aí você muda a sua mentalidade sobre os vícios, sobre ser escravo de si mesmo. Quanto mais você é escravo de si mesmo, mais fraco o seu espírito vai ficar.
Então, quando eu insisto para vocês praticar retenção seminal, é para assim vocês se libertar. Quanto mais você se libertar, melhor vai ser sua vida. Mais paz você vai ter, mais clareza mental você vai ter. Então se liberte, meu amigo, do vício, porque o vício é maléfico e acaba com a tua vida. Todos os vícios. Nesse vídeo eu já fiz um resumo para vocês, mas reflete aí. O que você tá se tornando escravo? Se pergunte, cara. Às vezes parar para se perguntar faz total sentido. Se pergunte aí. Porque assim você se perguntando, se autoconhecendo, você se liberta. Você aprende a negar a si mesmo. Se você entendeu o que eu te falei aqui nesse vídeo, cara, você vai viver uma vida plena. Você vai ter a paz de espírito que você tanto busca. Acredite em mim, cara. Eu tô buscando isso diariamente. Não tô falando que eu sou perfeito, tá, cara? Não tô falando que eu não erro. Eu erro sim, cara. Mas eu tô tentando, cara. Eu tô tentando mudar. Tô tentando se tornar uma nova pessoa. Você tem que buscar isso também. Pra assim a gente viver uma vida boa. Viver uma vida que vale a pena ser vivido. Porque se não for pra isso, pra que a gente veio aqui nesse planeta Terra? É isso, meus amigos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vejo vocês em breve. Tamo junto.